Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Diz assim o texto sagrado: E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém, irmãos? Aperta a mão da pessoa que está ao seu lado e diz assim: olha, vamos ficar preparados que Deus vai falar ao nosso coração. Tá? Fala isso com a pessoa que está ao seu lado. Pode sentar. Você está chegando agora, chegando mais aqui para frente, né? Tá tão lugares vagos, né? Se você puder chegar aqui para frente, vai ficar legal, né? Da gente conversar. Eu não gosto de ver muita gente lá no final, eu gosto de ver o pessoal mais aqui à frente, né? Fica mais perto, fica mais gostoso. Está acontecendo em nossos dias uma filosofia muito estranha, irmãos, de se querer minimizar o pecado. Nessa palavra minimizar, né, ficou agora bastante conhecida, né? Você tem lá no teu notebook, no teu computador. Se você está com a tua tela cheia, você quer minimizar, você vai lá, clica aí, sai, já entra uma outra tela. E eu tenho percebido que hoje há uma tendência muito grande da gente minimizar o pecado. É isso mesmo, o pecado. Em algumas igrejas, vejam vocês que pastores não estão nem mais usando a palavra pecado. Na cabeça desses homens, usar a expressão pecado soa muito pesado para a comunidade. Pecado, as pessoas não digerem muito bem esse negócio, não aceitam muito bem essa expressão. E alguns até falam assim: olha, quando a gente fala muito pecado, espanta as pessoas. As pessoas já não veem mais tanto a igreja por causa do peso dessa expressão, pecado. E aí, para não ser tão omisso assim, porque de certa forma temos que falar a respeito disso, mas aí alguns trocam até o termo, né? Não usam a palavra pecado para usar deslize, não, foi um deslize, ou então um outro termo, foi um vacilo, né? E aí a gente vê na comunidade cristã tantos vacilões aí, como diz os adolescentes, não? O cara é um tremendo vacilão, né? Mas aquilo tudo vai dar a mesma coisa, é pecado. Além do mais, pensam essas pessoas que a Bíblia afirma que Deus ama o pecador. Então, se a Bíblia diz que Deus ama o pecador, eu que transmito uma palavra, eu preciso ter um jogo de cintura para que as pessoas não se sentem tão ofendidas. E aí eu concordo, realmente, a palavra de Deus, ela me ensina que Deus, realmente, Ele ama. Deus tem uma paixão muito grande pelo pecador, mas essa mesma palavra me diz que Deus odeia o pecado. Deus se revolta com o pecado. Aí então eu vou chegando à conclusão que a gente não pode firmar muito a nossa teologia tão somente nessa frase que Deus é amor. Tudo bem, Deus é amor, mas eu tenho que também, na minha palavra, no nosso estilo de vida, a gente tem que demonstrar isso, que Deus me ama, sendo eu um pecador, mas Deus jamais vai concordar com o pecado que eu cometo. Eu percebo que esse tipo de atitude faz parte de uma filosofia que está cada vez mais crescendo,
que é o humanismo. Eu já tenho falado muito sobre isso aqui. Esse tipo de filosofia tem invadido muito as escolas, a mídia escrita, falada. Hoje, em qualquer lugar, você vê essa filosofia humanista. E porque o mundo está tão preso a essas coisas, esse tipo de filosofia tem também entrado na comunidade cristã chamada Igreja de Jesus Cristo. A igreja hoje, ela está padecendo, a igreja hoje, ela sofre um pouquinho com esse negócio aí de humanismo. E eu já disse aqui em outras vezes, é a filosofia em que o homem, o que ele faz? Ele tira Deus do centro da sua vida. Algumas pessoas, elas nem colocam Deus como a última coisa da sua relação de prioridades. Não, o humanista hoje, ele coloca Deus fora dessa lista. Deus não faz parte do seu contexto de vida. Antigamente a gente dizia que estamos colocando Deus em segundo plano ou em terceiro plano. Não. Hoje a filosofia é que Deus não faz parte da minha relação porque Ele está do lado de fora. Porque se Ele estiver do lado de dentro, algumas atitudes minhas vão me trazer constrangimento por causa desse Deus que é santo. Esse tipo de pensamento vem crescendo no âmbito da igreja. Por incrível que pareça, nem todos estão querendo pagar o preço de manter uma vida de santificação. E aí a grande razão da gente estar vendo hoje na Igreja de Jesus Cristo tanta gente errando o alvo. E você sabe muito bem que a salvação, a minha conversão é acertar, é atingir um alvo, um objetivo. Hoje a história é um pouco diferente, nem todos estão conseguindo atingir esse alvo. E aí, é aquele caso, ninguém gosta de ser pressionado na gente. Ninguém gosta de ser. E aí, o que eu vou fazer? Se eu sou um tipo de crente que eu não quero ter a minha vida pressionada, eu vou viver um novo estilo de evangelho. Eu vou viver um novo estilo, uma nova tendência de vida cristã. Isso a gente tem reparado por aí. E aí, se eu quero viver uma vida cristã que não vai me incomodar ou trazer qualquer tipo de constrangimento, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a usar máscaras. Colocamos máscaras para esconder as coisas que as pessoas não gostariam de ver em nós. Nós usamos máscaras. Nós usamos máscara, colocamos máscaras para tentar esconder alguns defeitos que nós temos. E aí nós fazemos isso, nós colocamos as máscaras para que as pessoas não possam ver em nós os nossos defeitos e ver algo diferente, uma imagem diferente, mas uma imagem que não reflete, que não diz aquilo que verdadeiramente eu sou. Eu uso uma máscara. O tema da mensagem dessa manhã é vivendo a santificação sem máscaras. Me perdoem, eu fiz o multimídia no meu notebook, mas esqueci de salvar no pendrive. Então você anota aí, pega uma folha aí, anota esse esboço aí, por favor. Tá? Vivendo a santificação sem máscaras. Deus colocou essa palavra no meu coração porque nós estamos no ano profético da santificação, né, gente? E o tempo está passando, eu tenho percebido que Deus tem cobrado cada vez mais de cada um de nós essa vida de santificação diante do mundo. Agora há pouco, pela manhã, às 7 horas, eu estava lá na Igreja Batista da Prata, falando aos homens daquela... Hoje, 7 horas, eu estava lá na Prata, falando aos homens daquela igreja. Eu estava falando dessa postura nossa, falando do ano profético da santificação aqui na nossa igreja, e falando dessa nossa postura no mundo. E eu percebo que no âmbito da nossa igreja, igreja local, Deus tem cobrado de nós. Porque é um ano profético, irmãos, da santificação. A gente até entende que sobreviver diante de tantas tendências, de tantos apelos desse mundo moderno, isso, de certa forma, vai fazer que essa minha aplicação, esse meu exercício de vida, do qual a palavra me ensina, de ser luz do mundo e sal da terra, está ficando um pouco complicado. Está ficando um pouco complicado.
Eu hoje já começo a viver um estilo que eu não tenho tanta certeza se vale a pena ser luz do mundo, se vale a pena ser sal da terra, se eu preciso realmente fazer tal diferença. Esse parece que é o senso comum na cabeça da comunidade cristã evangélica chamada Igreja de Jesus Cristo. Ninguém gosta de ser tratado, né, como alienígena. Por isso que muita gente está fugindo dessa proposta. Porque hoje, ser alguém diferente, no sentido de santidade, é ser um alienígena. Eu não gosto de ser tratado como alienígena, eu tenho certeza que você também não. Nós não somos esses alienígenas que o mundo muitas vezes nos chama. Mas eu quero dizer que eu e você, nós somos um povo separado para anunciar as grandezas de um Deus todo-poderoso que nos tirou de um reino chamado trevas e nos trouxe para um reino chamado luz. Eu e você somos essas pessoas. Se você é, diga amém. Nós somos essas pessoas. E aí, irmãos, eu começo a perceber que algumas máscaras, dentro desse contexto, surgem no dia a dia do exercício da vida cristã. Alguém já disse que usar máscara é a mesma coisa que ser hipócrita, e não tem nada de errado nessa afirmação. Porque se você for pegar a palavra lá no grego, hipócrites, transliterando essa palavra, você chega à palavra hipócrita no português. E hipócrita, na verdade, é aquele que representa um papel. Lá no contexto, no original, é alguém que representa um papel. E antigamente era muito comum no meio artístico o camarada usar uma máscara para interpretar uma outra pessoa. Hoje não, isso não existe. Mas antigamente era assim. Se alguém queria interpretar um personagem, ele usava uma máscara. Ou seja, ele fingia, ele dizia com aquela máscara que ele era alguém que na verdade ele não era. E aí você percebe que isso vem acontecendo e evoluindo cada vez mais. Eu pego a palavra de Deus, vejo no Novo Testamento o quanto essa palavra, ela é fortemente condenada. Hipocrisia. Como essa palavra é condenada no Novo Testamento. Jesus Cristo foi o primeiro a condenar esse tipo de transparência de vida, a hipocrisia. Jesus foi tão claro em relação à hipocrisia que ele falou que já existe um local, falando a respeito do final dos tempos, ele diz que já existe um local onde há ranger de dentes, trevas, destinadas para os hipócritas. Para você ver que o negócio não é brincadeira, o negócio é sério. Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Salvador, já tinha declarado isso. Existe um lugar separado de dor, de sofrimento eterno para os hipócritas. E aí eu comecei a pensar a respeito disso. Gente, algumas pessoas foram ensinadas a usar máscaras desde criança. Por exemplo, perdoe, talvez aconteceu contigo, aconteceu comigo. Você é criança, você tem um desentendimento lá com o teu irmão, geralmente do mais velho para o mais novo. Sai no tapa, vem os pais. Vamos fazer as pazes agora. Estende a mão para o teu irmão. A gente estendia a mão. Diz para ele que você ama ele. Diz! Diz aí, rapaz. Aí, isso aí é baixinho. Eu te amo, eu te amo. Está resolvido o problema. Resolvido coisa nenhuma. A gente dizia que estava amando, quando na verdade a gente estava sentindo era rancor, raiva do nosso irmão. Aí a gente vai crescendo, vai ficando com um pouco mais de idade, somos forçados pelos pais a mentir. Por exemplo, no telefone. O telefone tocou. Se for para mim, diz que eu não estou.
Aí a criança diz, ó, papai não está não. Quem que está falando? É os donos da casa? Não, quem é? É a dona Maria, quem é o trabalho aqui? Não. Papai não está não. Sabe o que acontece? Essa criança vai crescer colocando máscaras e não vai resolver os problemas da sua vida por causa das máscaras. As pessoas utilizam máscara para compensar os seus complexos de inferioridade. Elas acham que se os outros passar a conhecer do jeito que ela é, e ela não é aquela pessoa que ela demonstra ser, ela coloca uma máscara para que não venha acontecer de que fique sozinha no meio da multidão. É um complexo de inferioridade que ela tem. Ela usa uma máscara. E aí você muitas vezes lida com pessoas que diante de você são tremendamente agradáveis. São pessoas que você diz assim, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa. Mas no fundo, ela tem uma máscara. Por dentro, ela é completamente diferente daquilo que ela demonstra ser. Máscaras para tentar esconder o seu sentimento de inferioridade. Essa é uma coisa muito difícil também. Porque tais pessoas são pessoas que hoje estão vivendo num mundo de ilusão. Elas não conseguem demonstrar quem verdadeiramente são. Agora, tem uma máscara que, vez por outra, cristãos, aí é com a gente, se agradam em usar, que é a máscara da espiritualidade. Essa máscara é terrível. É quando o crente tenta demonstrar uma espiritualidade, mas que no fundo, a comunidade sabe que a sua vida é uma vida tremendamente carnal. E aí, a gente sabe que aquela pessoa está usando uma máscara de espiritualidade. Ela tenta demonstrar uma vida de inocência, de santidade. E aí não só a comunidade cristã, mas o mundo percebe, o mundo sabe que essa vida, que a vida dessa pessoa que se diz espiritual está marcada, está cheia de coisas impuras. Conta-se que um crente, ele se viu numa grande aflição. Problemas daqui, problemas lá, só problemas. Aí ele decidiu orar. Quando ele começou a orar, Senhor Deus, ele percebeu que já havia muitos anos que ele não falava com Deus, que ele não orava. Aí que vem na mente dele, eu vou recitar o Pai Nosso. E aí ele começou, Pai Nosso que estás nos céus. Mas assim que ele pronunciou essas palavras, ele pôde perceber o quanto ele estava sendo hipócrita em chamar Deus de Pai. Mas ele tentou continuar a sua oração e acrescentou, santificado seja o teu nome. Quando ele acabou de dizer, santificado seja o teu nome, ele ficou chocado. Ficou chocado porque ele percebeu, ele fez uma leitura rápida da vida dele, percebeu que vida de santificação era algo irreal, inexistente na vida dele. Como é que ele poderia comunicar, conversar, dizendo a respeito de santidade, santifica o teu nome? Como? Se ele não estava levando uma vida de santificação. Mas ele continuou fazendo a oração. E ele disse, venha o teu reino. E agora quando ele falou, venha o teu reino, ele ficou tremendamente sufocado. Porque desejar o reino de Deus, estabelecido no coração dele, não era verdade, não era real. Ele percebeu que as suas palavras refletiam completamente um desejo que não era sincero do seu coração. Então ele não poderia mais falar, se expressar dessa forma. Mas ainda assim, ele foi tentado a terminar a oração. E aí ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí quando ele acabou de falar isso, o coração dele começou a estremecer.
E ele percebeu que ele jamais poderia permitir que a sua boca pronunciasse tais palavras, como ele estava falando naquele momento. Porque ali, ele percebeu que estava face a face com um Deus santo. E aí ele começou a medir as suas palavras e chegou à conclusão de que ele não era nada daquilo que ele queria dizer diante de Deus com a sua oração. Querido, como é que você tem recitado a oração do Pai Nosso? Como é que você tem feito essa oração no seu dia a dia? Será que o Pai Nosso que estás nos céus tem visto nossas palavras com sinceridade? Será que o Pai Nosso que estás nos céus é o Pai que está participando do meu momento de adoração, de louvor sincero ao meu Deus? Será que esse Pai Nosso que está no céu, eu posso dizer que é o Pai que está aqui comigo, no meu dia a dia? Ou será que eu e você estamos tal como o irmãozinho dessa ilustração, que queria dizer Pai Nosso, quando na verdade ele já não mais se sentia um filho desse Pai Nosso que está no céu? Como é que a gente se sente quando cantamos como acabamos de cantar agora: recebi um coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, quando na verdade nós estamos levando mais uma vida de desobediência do que obediência a Deus? Como é que eu posso cantar recebi um novo coração do Pai, se a minha vida ainda está marcada pela desobediência a Deus? Como é que a gente pode cantar ao Rei dos Reis consagro, essa canção tão linda, tudo o que sou, quando muitas vezes preferimos fazer as vontades da nossa carne, muitas vezes estamos profanando o nosso corpo, do que permitir a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos moldando, nos transformando? Como é que eu posso cantar, dizer ao Rei dos Reis, eu consagro? Consagro o quê, meu irmão? O quê? Como é que a gente se sente quando lê na palavra: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, quando na verdade o que está acontecendo na minha vida, na tua vida, é o oposto? Nós que deveríamos renovar esse mundo com a transformação da nossa vida, nós estamos tão acomodados com esse mundo que hoje é o mundo que transformou a nossa vida, e não a palavra de Deus que transformou a nossa vida. Como é que eu me sinto quando eu leio esse texto tão forte da palavra e tento aplicá-lo no meu coração? Deus, nessa manhã, talvez você esteja pensando: não era para eu vir na igreja hoje. Deus, nessa manhã, está me convidando a mim e a você, irmãos, a tirarmos as nossas máscaras e jogarmos por terra. Será que eu posso ouvir um amém? Deus está falando isso para a gente. Interessante que tanto na psicanálise como em qualquer outra área da ciência que trata do emocional, a gente aprende, irmãos, e eu vou confidenciar isso aqui para vocês, mas não se assusta não, mas a gente aprende na psicanálise que todo ser humano, ele cresce com uma identidade falsa a seu respeito. Desde a infância, vai passar pela adolescência, principalmente a adolescência é período onde todos nós queremos ser aceitos, agradar a turma. E aí, quando chegamos, até mesmo nos momentos de decidir a nossa vida conjugal, o casamento, a nossa vida profissional, nós passamos por uma série de situações em que vivemos e demonstramos uma falta de personalidade muito grande. Alguns numa dificuldade tão grande que precisam de um auxílio psicanalítico, psicológico, para poder se achar, porque passaram muito tempo vivendo uma realidade que não é a sua própria realidade, uma personalidade que ele assumiu quando na verdade não é essa a personalidade. Aí nessa parte da mensagem, eu quero mostrar para vocês alguns tipos de máscaras
muito comuns na nossa sociedade. A primeira máscara é a máscara do intelectual. É o tipo de pessoa que ele prefere ler tudo sobre a vida, mas não consegue viver a vida. Ele sabe tudo certinho, tudo ali a respeito da vida e tal, mas ele não consegue exercer esse mesmo estilo daquilo que ele lê. Tem a máscara do frágil. É o camarada super sensível, cheio de nome-toques. Ele chora por tudo. A situação desse camarada exige um tratamento muito especial, porque muitas vezes ele está agindo assim para não ser avaliado pelos seus amigos. E aí ele se apresenta como um ser frágil, porque se eu sou um ser frágil, o meu semelhante não vai me julgar, ele não vai fazer alguma coisa, porque se ele fizer, ele já sabe que eu vou ficar magoado, vou chorar, vou ficar, né, completamente longe. E aí eu uso essa máscara, porque eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma. Tem a máscara do eu sou demais. É aquele camarada que sempre quer ter as atenções. Você percebe que as conversas que ele tem giram sempre em torno dele mesmo. E aí a gente vai tratar de uma pessoa assim, a gente vai perceber que, na verdade, essas atitudes estão escondendo um problema seríssimo que ele tem. Toda pessoa que se exalta, geralmente, é uma pessoa que sofre de uma baixa autoestima. Ele tem isso, ele sabe. Aí ele coloca a máscara diante dos outros para dizer que ele não é assim. Tem a máscara do desconfiado. Ele possui um complexo de perseguição muito grande. Já viu gente assim? Tem um grupo ali conversando. Se alguém está conversando, olha para ele e continua conversando, ele fala assim, estão falando mal de mim. Estão falando mal de mim. Qualquer lugar que ele vai. Eu tinha um complexo muito grande disso, de desconfiado. Todo lugar que eu chegava, eu achava que eu estava mal vestido. E as pessoas olhavam para mim e eu ficava, será que tem alguma coisa aqui errada em mim, né? Tem gente que é assim. As irmãs são muito assim, né, irmãs? Chegou toda emperequetada, aí se uma irmã olha, fala assim, ai meu Deus, será que tem alguma coisa aqui? Desconfiada. E tem aquelas irmãzinhas que quando chegam na igreja, primeira coisa que ela vai fazer, vai ver se tem alguém com a roupa igualzinha dela. Se tiver, ela mora perto, ela vai em casa e troca de roupa. Cadê o Marlon? Marlon, um dia que eu cheguei aqui com uma camisa novinha de malha bonita, quando eu olho, o Marlon com a camisa igualzinha a minha. Aí fizemos até uma foto, né? Botei lá no Facebook, né? Igualzinha a minha roupa. Então é interessante isso. Tem também o mal-humorado, né? Está sempre se queixando. Fala mal de todo mundo. Você está fazendo alguma coisa, ele está se queixando de você. Ele fala mal de você para os outros. E aí qual é a situação desse camarada? Ele não tem confiança em si mesmo. Toda pessoa crítica, toda pessoa mal-humorada é porque ela demonstra não ter confiança nela mesma. É uma outra pessoa que tem medo de solidão. Agora, tem o perfeito. Perfeito é aquele que não admite de forma alguma cometer erros. Né? Erro não pode existir na sua vida. E aí ela começa a se queixar a respeito, por exemplo, quando descobre que alguma coisa que ela fez não foi perfeita na sua concepção. Nunca está perfeito, sempre falta alguma coisa. Aí você vai fazer uma avaliação. Falta realmente não no seu estilo de ser, mas na sua própria personalidade.
Está faltando alguma coisa. Sabia que tem um tipo de máscara que a gente chama de fofoqueiro? Pois é. O fofoqueiro, para aumentar a sua autoestima, ele diminui a autoestima do seu semelhante. Ele usa uma máscara, ele vai fazer isso. Ele adora relatar as ações das outras pessoas de forma pejorativa para esconder as suas próprias ações. Máscara. E tem também a máscara do sonhador. É o camarada que está sempre sonhando, mas ele não consegue fazer com que os seus sonhos se tornem realidade. Lhe falta potencial e ele não abre mão disso. Ele prefere viver sonhando. E tem o agente secreto, né? O agente secreto é aquele camarada que ele procura ser o mais perfeito dentro da igreja. Mas, na verdade, ele está escondendo feridas profundas, e muitas vezes até mesmo morais, na sua vida espiritual. Para ele o que importa, na verdade, é estar de bem com a membresia, estar de bem com a igreja, ainda que esse estar de bem signifique causar injustiças, causar mentiras e falsidades. Agora, nunca é demais lembrar que essas máscaras, elas não têm nada a ver com a experiência de vida cristã, ao contrário disso. Agora, a Bíblia também não esconde algumas pessoas, homens de Deus, que durante o seu relato de história nas Escrituras Sagradas, tiveram também lá as suas máscaras. Quer um exemplo? Moisés, o grande Moisés. Houve um momento quando Moisés, que eu chamo a máscara a máscara do super espiritual, tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Não no sentido moral, pelo amor de Deus, nada disso. Mas Moisés, houve uma época, quando ele recebe as tábuas da lei, e ele desce o monte, a palavra de Deus diz que o seu rosto brilhava. Ninguém conseguia enxergar o rosto de Moisés. Via o corpo, mas o rosto não. Mas na medida que ele ia descendo e ia se aproximando daquele povo pecador, diz a palavra de Deus que aquele brilho desvanecia, ia diminuindo, ia apagando. Quando Moisés percebeu isso, ele colocou um lenço sobre sua cabeça. Alguns teólogos tendem a dizer que Moisés fazia isso para que as pessoas não percebessem que aquela luz tinha se apagado, e aí ele escondia o seu rosto para que pensassem que a luz ainda estava fazendo parte do seu rosto. Paulo escreve lá em 2 de Coríntios capítulo 3, verso 13, falando a respeito disso. Nós não somos como Moisés, que punha véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Tem também a máscara da oferta mentirosa. E você já sabe de quem eu estou falando. Ananias e Safira. Era uma oferta voluntária. Eles poderiam não dar oferta, não teria problema nenhum, era voluntária. Mas o grande problema foi que numa oferta voluntária, eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Primeiro aos homens, aos apóstolos, dizendo que estavam dando o dízimo de tudo, quando na verdade aquele dízimo já estava defasado. Eles não apresentaram tudo à igreja, a Deus. E por causa dessa mentira, a mentira contra o Espírito Santo, os dois morreram aos pés dos apóstolos. A máscara da mentira. Tem também a máscara do super-herói, ou do falso herói. O Pedro falante, né? O Pedro que com ele não tinha conversa, era tudo ou nada. Você vai relembrar aqui comigo que teve um momento que Jesus falou assim, olha, um de vocês vai me trair. E ele foi o primeiro a levantar, eu não vou trair você nunca, nunca. Pode ser qualquer um desses aí, menos eu. Mais à frente, Jesus falou assim, olha, eu vou ser entregue aos homens.
e vocês vão fugir, vocês vão me abandonar. Opa, quem levantou? Primeiro a levantar, Pedro. Eu? Jamais. Eu estou aqui para te defender, venha o que vier. Não te abandonarei, não te deixarei, não vou permitir que ninguém coloque a mão em você. Não abro mão disso. 3 dias depois, esse mesmo Pedro estava dizendo para as pessoas: nunca vi esse homem. Não sei quem é ele, não. Não, mas você não andava com ele? Eu? Não. Pode ser um cara parecido. Eu não sei nem se tem algum irmão gêmeo, mas eu? Não. Com esse homem aí eu não tenho nenhum contato. A máscara do falso herói. Vale a pena lembrar, lógico, que tanto Moisés como Pedro tiveram coragem de pegar as suas máscaras e jogar no chão. Por isso, se tornaram nesses grandes homens de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um tempo de muitas máscaras. E alguém já disse que nós não podemos andar por aí disfarçados, sendo na igreja muito crente, em casa quase crente, e na escola, na faculdade, no trabalho, nada de crente. Nós não podemos ter esse estilo de vida. São pessoas que são crentes, se dizem crentes, mas vivem completamente calados quando há uma necessidade de falar do amor de Jesus Cristo para uma outra pessoa. Crentes determinados a falar tudo sobre futebol. Aliás, vamos falar um pouquinho aqui de futebol, né? Gente, como é que está caindo o avião, né? Vocês viram um avião que caiu quarta-feira no Maracanã? Que avião, destruiu, né? Sabe qual é o prefixo do avião? ABC, traço, Natal, Rio Grande do Norte. Crentes que são ágeis, manjam tudo de moda. A irmã chegou com um vestido todo bonito, aí, olha só, eu comprei esse vestido, aí outra falou assim, olha, eu entendo de moda, isso aí já foi moda do ano passado, acho que isso vai retrasado, isso aí está fora de moda. A gente manja tudo de moda. No domingo do Dia dos Pais, eu coloquei minha filha assim, pai, coloca uma calça bonita que eu quero fazer uma foto contigo. Eu falei, tudo bem. Aí peguei uma calça de, como é que é o nome dessa, como é que é, Lídia? Moletom. Eu tenho calça de moletom. A Lídia olhou para minha cara e falou assim, pai, isso é calça do seu vestido? Eu falei, filho, isso aqui é Pierre Cardin. Moda, a gente entende de moda. A gente conversa tudo a respeito de filmes de sucesso. A gente manja disso. Como é bom. Conhecemos atores famosos. Tem gente que vai para o Barra Shopping e já fica assim, olhando para tudo, para ver se vê um artista. E aquele artista eu conheço. Eu conheço. Uma das vezes que eu fui no Barra Shopping, eu vi um artista desse tamanho. Castrinho. Não sei nem se é famoso, né? Ninguém conhece Castrinho, conhece? Mas eu gostava dele quando eu assistia os programas humorísticos, né? Que ele trabalhava na escolinha do professor Raimundo. E um outro artista que eu vi 2 vezes foi o pastor Wander, né? O pastor todo bem, muito legal. Né? Mas tem gente que vai para esses lugares assim, quer ver os artistas. A gente manja de artistas, a gente conhece os artistas. Todos eles. A gente sabe tudo sobre novela, irmãos. A gente sabe tudo sobre novela. Quer ver você perguntar quem é que manja mais de enredo de novela? É só perguntar para um crente. Ele manja tudo de novela. A gente tem destreza para conversar sobre as coisas atuais. Eu acho bacana isso. Mas nós não podemos ter medo de abrir a nossa boca para falar do amor de Jesus Cristo. Isso a gente não pode colocar máscaras. A gente não pode abrir mão de demonstrar na sociedade que nós estamos vivendo que nós somos realmente um povo separado, que a minha vida não pode se igualar com a vida de quem está no mundo, porque quem está no mundo não tem Jesus Cristo, mas eu e você, além de Jesus Cristo, temos a marca da presença do Espírito Santo de Deus, que vive e que reina no nosso coração, irmão. Nós não podemos abrir mão disso.
conta essa história de um palhaço. Já veio o sinal vermelho? Está quase. Um palhaço, de tanto ter a sua fisionomia, aquele sorriso de palhaço, quando ele tirava a máscara de palhaço, ele não conseguia mais refletir a sua própria imagem. Ele se sentia diferenciado. Ele já não mais se identificava com a sua fisionomia, com o seu rosto, porque ele sempre se via como um palhaço, com aquele sorriso. E aí ele chegou à conclusão de que sua vida estava marcada por uma grande tristeza. Conviver com as máscaras. Em nome de Jesus, a palavra que Deus está trazendo para o meu coração, para o teu coração nessa manhã, querido irmão, querida irmã, jovens, adolescentes, é que a gente jamais venha esquecer da nossa fisionomia. Onde estivermos, com quem estivermos, com quem nos relacionamos, a minha fisionomia, a tua fisionomia, é de alguém que já foi sarado por todos os pecados desse mundo. A minha fisionomia, a tua, é de alguém totalmente transformado pela ação, pelo poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus nessa manhã está nos cobrando isso. E qual é a solução para a gente encerrar aqui a palavra? A solução para as máscaras, em última análise, a máscara é uma mentira. Repete comigo, a máscara é uma mentira. É uma mentira. E contra qualquer mentira, a gente coloca quem? Diante de qualquer mentira, o que a gente tem que colocar diante dela? A verdade. E quem é a verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para termos uma vida que vale a pena. A vida que Jesus oferece para mim e para você é uma vida que vale a pena. E aí, quando eu começo a assumir essa verdade, duas palavras precisam ser expressão do meu coração, que é a palavra verdade em si e a palavra sinceridade. Essas duas palavras não podem fugir. Jesus, que é a verdade na minha vida, e a minha sinceridade de mostrar ao mundo que Jesus é a verdade que habita em mim. Eu preciso ser sincero nessa minha demonstração de viver essa verdade. E aí eu me lembro de alguém tremendamente sincero, alguém que num determinado momento da sua vida, ele, diante da beleza de Deus, da santidade de Deus, ele chegou à conclusão de que ele não podia mais viver mentindo para Deus. Quando ele se via diante da santidade de Deus, ele chegou à conclusão de que ele não podia mais fugir da presença de Deus. E aí, ele vai escrever algo lindo, maravilhoso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há algo em minha conduta que te ofende, Deus. Se tiver, tira e dirija-me tão somente pelo caminho da verdade, caminho eterno. Quero concluir aqui a minha palavra. Eu só quero te dizer, querido, que Deus não criou você para você usar máscaras. E se até então nós usávamos máscaras, as nossas máscaras foram retiradas. Porque hoje nós vivemos para a honra e para a glória do Senhor. Deus, Ele nos ama e se dispõe a nos ajudar, porque nos ama e porque Ele sabe como nós somos. E uma das coisas que Deus sabe de mim e de você é que nós precisamos por demais dEle. Então não abra mão disso. Está na hora de nós voltarmos para o nosso Senhor, porque Ele tem o prazer de nos conduzir e nos ensinar a manter um estilo de vida. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante tua mão em nome de Jesus, que eu e você possamos viver a nossa vida marcada por essa verdade e por essa sinceridade. Você pode aplaudir ao Deus dessa palavra? Vamos colocar de pé.